Muito bem. Pessoal, vocês essa semana, vocês devem ter visto que soltamos um vídeo falando de erros de autores, de escritores. E foi um vídeo que bastante gente comentou, bastante gente assistiu. Pelo jeito, vocês gostam de ver o Escritores pessoal chatos, cometendo né? bobagens, né? As pessoas gostam de ver quem é chato e quem não é, né? Quem aqui no chat assistiu esse vídeo? Aí dá um salve aqui para a gente saber. Foi um vídeo aí que o pessoal gostou. O pessoal comentou bastante. A gente, no meio literário, né, a gente lida com vários tipos de pessoas, e não tem como, né, não tropeçar naquelas que às vezes são meio incômodas, né, Sidney? Pois é, né? E aí é uma questão, né, pessoal? Assim, no meio editorial, tem certas figuras, assim, meio carimbadas que a gente vê aos modos, assim, que a gente detecta certos comportamentos, certas atitudes que meio que já são conhecidas, né? Dependendo das atitudes, às vezes você pode causar uma barreira. Se você, por exemplo, estiver em contato com um editor, estiver interessado em publicar o seu livro para alguma editora, ou se estiver conversando com alguém no mercado editorial específico, que vá prestar um serviço, às vezes depende do jeito que você fala, o jeito que você chega, a pessoa já consegue traçar um perfil bem amplo, né, do tipo de autor que é. É assim, muitas vezes pode não ter consequência nenhuma, outras vezes, dependendo do tipo de atitude, você pode colocar uma barreira que vai acabar com qualquer chance de você ser publicado por uma editora, ou por causa de estereótipos, né, que existem, e que podem, às E tem vezes... gente que parece que cultiva, né? Tem gente que acha que ser escritor, por exemplo, é ser arrogante, né? Esse é um caso Hum, interessante. É muito comum, não sei por quê. As pessoas escrevendo bem ou mal, tem bons escritores que são arrogantes, tem maus escritores que são arrogantes. Esses são os piores, lógico, né? É mais fácil você virar arrogante depois que você virou um best-seller e vendeu tudo. Mas É, enquanto você não é best-seller à prova de bala, convém não ser é, arrogante, né? é verdade. Tem bastante autor arrogante publicado. Alguns fazem sucesso, outros não, né? Mas é uma coisa, assim, parece que as pessoas acham que ser escritor é ser arrogante. E aí eu posso dizer a vocês que não necessariamente, está cheio de escritor também muito bom e que é super simpático. Esse clichê, essa personalidade que muita gente parece que assume e cultiva, né, de ser arrogante, não é nem necessária nem benquista, tá, gente? Pois é. E exemplos de arrogância que eu vejo muito, principalmente em redes sociais, tá? Tem muito grupo de escritores no Facebook, eu estou em alguns, de outros eu não aguentei sair, que me encheu, mas é uma questão que eu vejo com muita frequência. Então, assim, por exemplo, chega um escritor, um autor que começa a falar de algum assunto, o outro já chega dando pedrada, já chega com os dois pés no peito, né? Isso é um perigo, né? Porque você, às vezes, quando você está num grupo só de escritores e ninguém se conhece ali, não tem ninguém medalhão de mercado lá, você solta essas coisas, vira um quebra-pau, um arranca-rabo e sem maiores consequências, né? Mas assim, eu vejo muito. Esse é um perfil dessa empáfia, né? Dessa arrogância. Eu E vejo é muito essa em redes sociais. agressividade, né? A troco meio de nada, né? Agressividade gratuita. Não respeitar não entender e não respeitar que cada escritor está num nível de conhecimento, tanto da escrita quanto conhecimento do mercado. Cada escritor, dependendo da idade, ele tem menos bagagem cultural. Então, assim, você tem escritores nos mais variados níveis, nos mais diversos assuntos, né? Então, você não pode esperar que todo mundo seja uma sumidade, que já tenha 100%
do conhecimento da língua portuguesa, ou 100% do conhecimento de todas as grandes obras literárias já publicadas, né? Ou mesmo, é aí que entra a arrogância, né? Porque, às vezes, a pessoa está num segmento que vai para outro lado, não tem a ver ela ficar discutindo, sei lá, clássicos, ou ficar discutindo questões extremamente técnicas da literatura, às vezes não é o caso, né? E tem muita gente que cai com pedra em cima disso, sendo que isso não transforma a pessoa num bom escritor. Esse tipo de conhecimento e esse tipo de atitude agressiva, gente, essas tretas não encantam os editores. Não, se tem o que o editor vê alguém assim que começa a criar confusão em qualquer grupo de que faz parte, o editor tende a se afastar. Porque a coisa que a gente menos gosta é de publicar alguém que seja agressivo, arrogante e implicante. Nossa, é super difícil lidar com uma pessoa assim. Porque essa arrogância, né, Laura, ela até se volta contra o editor, né? O editor, o preparador, né? A pessoa que é muito arrogante na escrita não aceita o trabalho do preparador, não aceita observações de revisores, discute com o capista, ou seja, é dificílimo. Nossa, eu já trabalhei em muita editora, com muito autor, e esse tipo de autor a gente queria arrancar os cabelos. Mas isso era uma pessoa assim, que já era famosa em alguma área e, por acaso, estava tendo um livro publicado pela editora. Então, a editora dizia, bom, aguenta aí, a pessoa é insuportável, mas ela é muito conhecida, então vamos lá, né? Vai trazer muito lucro para a editora, né? Agora, a pessoa que não é tudo isso, de medalhão, só tem essa atitude desagradável, não bom, tá, gente? Não bom total. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o que aconteceu... Como vocês sabem, eu publico muitos escritores, né? Por meio da autopublicação. E dia desses, aí, um tempo atrás, uma mulher me ligou e ela falou, eu tenho um livro tal para fazer, eu quero produzir esse livro, só que eu quero que uma pessoa faça uma leitura crítica. Aí eu já pensei, opa, vou já falar com a Laura, né? Aí eu falei, legal. Aí, no meio da conversa, eu fui percebendo que ela não tinha uma ideia muito clara do que seria uma leitura crítica, né? Ela estava meio confundindo entre leitura crítica com revisão. Revisão, né? E aí, papo vai, papo vem, eu tentando explicar para ela, e ela botou uma barreira e ela não deixava eu explicar. Ela me interrompia, não deixava eu explicar a diferença entre uma coisa e outra. Aquilo já foi me dando uma cansada de leve, sabe? Foi me deixando meio chateado. E aí eu tentava explicar, ela não deixava. Aí eu falei, aí quando eu consegui explicar mais ou menos para ela o que era uma leitura crítica, ela falou, não, eu quero que faça leitura crítica, mas eu não quero palpite, que meu texto já está muito bom. Eu não preciso os outros então falarem para mim o que é. Então não quer leitura crítica. Tá ótimo, se a pessoa não quer, não quer. Exatamente isso. Eu falei, tá, mas... Né? Então você não quer uma leitura crítica, você quer uma revisão. Tá, então eu vou querer uma revisão. O que faz a revisão? A revisão cuida da parte ortográfica, cuida da ortografia, lógica, consistência. Da lógica, consistência, essas coisas sobre revisão. Comecei a explicar isso daí, ela falou, não, eu já escrevi, tá tudo certo. Tá tudo perfeito. Se a pessoa ficar mexendo no meu texto, não quero saber, porque eu escrevi corretamente, meu português é sensacional, não preciso que os outros fiquem dizendo para mim, vai estragar meu texto. Eu falei, então, infelizmente, eu não consigo te ajudar. Você vai ter que procurar uma outra pessoa para te atender. E assim, é sempre num tom, sabe aquele tom folgado, de tipo assim, eu vou pagar e cala a boca e faz o que eu quero. Isso, para mim, também já é uma outra coisa que me cansa de um jeito, né? Quando nem começa com essas histórias. Nossa, eu trabalhei em editoras que lidavam com gente intelectuais, assim, de primeira linha, né? E muitos desses intelectuais não são arrogantes. Gente, assim, com nome super reconhecível. Eu cheguei a produzir um dos livros do Paulo Freire. Paulo Freire é uma tranquilidade. Não encrencava com ninguém, aceitava tudo, super simpático.
a filha dele também. Nossa, autores sem problemas. Muitos autores assim eram muito sossegados. Se o revisor levantava alguma coisa, tirava a dúvida na boa, não ficava ofendido. Por outro lado, tem gente que fica ofendida com tudo. Uhum. Mas isso dentro da editora. Agora, nas mídias sociais, tem gente que parece se especializa em criar treta só para aparecer. Aí, gente, olha, má técnica de marketing. Realmente má técnica. Porque você se tornar conhecido como o ser implicante que cria celeuma em qualquer grupo de escritores, que briga com esse, briga com aquele, que não sei o que lá, não vai estabelecer a sua reputação, não vai atrair leitores para você. Não é uma boa ideia. Então, estou recomendando aqui, isso é uma coisa que a gente vê acontecer direto. Vocês entrem aí em grupos de escritores, vocês vão ver as figurinhas da encrenca lá. Bom. E aí eu vou entrar num outro perfil de escritor também, que é aquele perfil que quando se encontra com o arrogante, então, aí que sai aquela faisqueira, choradeira, briga, e aí, que é aquele escritor que ele não... que tem um baixíssimo grau de frustração. Não, qualquer coisinha deixa a pessoa indignada, a pessoa frustrada, aí a pessoa começa a se lamentar, se vitimizar, né? Sim. E aí é um prato cheio. Porque a cultura, porque ninguém lê, porque ninguém sabe, porque não sei o quê. De fato, a cultura dos livros aqui no Brasil não é uma maravilha, mas também não é tão ruim assim, não precisa sair jogando pedra. Tem gente que lê, tem gente que dá palpite, que presta. Não é assim. Esse tipo de escritor, ele atrai um monte de troll, porque o que o troll quer na internet, né, nas redes sociais, o troll quer uma pessoa que ele consiga atingir, que ele consiga entrar na coraça, que aí a pessoa fica, meu Deus, estou ofendido, não sei o que, pro outro sair malhando em cima, e aí vira festa, que aí fica um monte de gente comendo pipoca na frente do monitor, só vendo onde vai parar a treta. Muito ruim, muito ruim. A gente está dando a dica aqui para vocês de, ao contrário, buscar fazer alianças com outros autores do mesmo segmento de atuação de vocês para criar ações de marketing em conjunto. Super recomendo, está acontecendo isso nos Estados Unidos, tem algumas coisas acontecendo aqui no Brasil, e é o caminho. Agora, ficar criando, fulaninho, como escreve mal, que lixo, que não sei o quê, péssimo, não bom, tá, gente? Se vocês não gostarem de fulaninho, façam uma crítica, se for para fazer crítica, façam uma crítica construtiva. Não gostei disso, mas... que legal, que fez, que publicou, que qualquer coisa, né? Agora, essas tretas infindáveis que a gente vê a toda hora, então a gente vem recomendar aqui, não cultivem isso. Só recomendação, né? Façam o que quiserem, né? Mas a gente não vê esse tipo de arrogância e esse tipo de agressividade dando certo como uma alavanca de marketing. Não. E eu vou dar um exemplo prático. Isso tudo, nem estou falando, né, ainda de relacionamento com editoras, estou mais focado em relacionamento entre autores e redes sociais, né? E com o público, né? Tem um autor, eu lembro uma vez um escritor lá que, nossa, o cara batia a boca com todo mundo nas redes sociais. Você entrava em todo grupo de escritor, o pior é que eles entram em todos, né? Assim. Tudo lá, batendo a boca, defecando regras, etc. Aí ele foi lá e lançou o livro dele, né? Numa coletânea. Meu, choveram gente que entrou em todos os lugares que o livro dele estava para xingar e falar que o livro dele era horroroso, que o texto dela era medonho, não prestava, não sei o que lá. Para que isso, avassalador. Né? Então você entrava na Amazon, você via trocentos mil comentários negativos. Criou 1 milhão de inimigos. Descobre um monte de coisa. É um autor péssimo, escreve mal, não sei o quê. E assim, nitidamente, muitos dos comentários você via nitidamente que a pessoa... Era por raiva. Era com raiva e leu. E se deu o trabalho de ler. Porque apontava trechos e pontos do livro
para meter o pau, entendeu? Então não era assim, eu te odeio, não. Ele ia lá, lia o texto e falava, olha, ele faz isso, é horroroso, não sei o que, é fraco. Ou seja, não levou não, vantagem nenhuma em ser uma pessoa não, desse gente. tipo. Né? Não é o caminho, não. E, aliás, ficar metendo pau num colega que publicou na sua área é besteira. Não faça isso. Bobagem. Sabe? Para quê? Para quê? Não faça. Não faça. Diga aí no chat, pessoal. Vocês... o que vocês acham disso? O que vocês acham dessas coisas que a gente está falando aqui? Se vocês conhecem gente assim, vocês já presenciaram uma coisa assim, situações... Digam o que vocês acham. Mas eu tinha um editor, eu trabalhei para ele um tempo, ele era muito bem-humorado, né? Vivia fazia algumas coisas que eram bastante questionáveis, alguns autores até ficavam bravos e tal, mas ele sempre dizia, olha, a gente tem tanta necessidade de livro no Brasil, que eu acho que se você vai escrever uma resenha, gaste esse espaço falando bem de algum livro, e não falando mal. Porque eu acho até válido, tá? Eu não acho assim que você sempre deva falar bem. Eu acho que você até pode levantar uma crítica. Mas se você odiou o livro, pensa bem, você precisa falar disso? Aquilo vai ajudar o autor? Apenas se aquilo for ofensivo a você. Né? De repente, uma mulher vai falar, ai, que livro machista. Né? Ou uma pessoa negra vai dizer, ai, que livro racista. Aí tá bom, porque aí tá reclamando por uma questão social. Agora, só você não gostou porque achou mal escrito, não fala nada, só para lá. Né? Fala dos que você gostou. Ou então, aqueles que você achou bom, mas com uma série de questões, aí você comenta as questões. Só sugestões, né, gente? Porque eu sou um ser velhinho no mercado, então eu vejo as coisas que dão certo no longo prazo. E, em geral, estabelecer bons relacionamentos com colegas no longo prazo dá mais certo. Eu vi o Carlos Benevides aqui, tinha feito uma consideração, uma pergunta aqui, mas eu não estou mais achando. Mas ele tinha comentado que, assim, sobre se você ser uma pessoa transparente, uma pessoa que diz o que pensa, se isso é arrogância, né? Eu não lembro exatamente a pergunta, mas era algo nesse sentido. Se era uma... Me ajuda aí, Carlos. Se essa transparência, esse excesso de sinceridade não era confundido com arrogância. Era algo assim. Aí eu te pergunto, né, cara? Até que ponto transparência e excesso, né, de falar a verdade, a sua verdade para as pessoas, até que ponto isso não deixa de ser transparência e se transforma em falta de educação? Porque isso é uma questão que eu acho importante também. Muitas pessoas que se gabam de falar, não, eu falo o que eu penso, eu falo mesmo, na verdade, na cara, doa quem doer. Muitas vezes, o que a pessoa acha que é transparência, na verdade, é falta de educação, porque nem tudo que a gente pensa, a gente diz, né? A gente tem um filtro social, né? Ou agressividade, né? Às vezes até é bem educado. Tem gente que é bem educado e agressivo. Tem bastante gente assim no meio literário, né? É ácido, né? É ácido, é sarcástico. Tem gente e ainda bem escrevendo bem. Nossa, essa gente é terrível, né? Discurso você escreve bem o insulto, né? Insulta em bom português. Mas assim, sempre eu acho, vale a pena? A questão realmente vale a pena? Porque se for uma questão, como eu estava dizendo, uma questão social que envolve várias pessoas, é um movimento, se sentiu que é um desrespeito, tá bom, vale. Então vai para a briga. Ok. Você discorda da posição da outra pessoa. Vale. Isso é cultura, né? A cultura tem muitas visões e às vezes você entra em posições radicalmente contra outras pessoas também. Agora, simplesmente partir para ofensa pessoal que você não gostou do estilo, ou você não gostou do tema, ou você não gostou como a pessoa desenvolveu a história, ou você achou a história fraca, ruim, para que ser agressivo? É isso, pronto, achou a história fraca e ruim. Não é ofensivo isso, né? É só ruim.
né? E sempre se você acha que é necessário fazer uma crítica, que essa crítica vai trazer algum benefício, não vai ser simplesmente uma crítica só para ser azedo, né? Eu acho assim, que você não tem que entrar no mérito de quem é a pessoa, você tem que entrar no mérito da obra, né? E você discutir o ponto da obra que você acha que não funciona, ou não sei, por que eu acho que não funciona. Por isso, nesse trecho, tal. Agora, assim, seu livro, você é um mala, um idiota, e seu livro é um lixo por consequência, isso não tem valor nenhum. E na área de não ficção, assim, eu tenho um autor que é amigo também, e ele está indicando, estão rolando tretas também bem sérias, né? De autores acusando-se uns aos outros e dizendo, especialmente na área de finanças, né? Dizendo, o programa do fulano é só enganação e não sei o quê. Então, são acusações sérias, e algumas são bem agressivas aí. Nossa, eu vi alguns vídeos que eu não acreditei, né? Como tudo, né, gente? É sujeito à crítica. Então, se você vai criticar alguém porque você acha que aquela pessoa disse uma falsidade e essa falsidade vai prejudicar outras pessoas, tudo bem, tá certo. Você está fazendo alguma coisa de útil, né? Você está dando a sua opinião a respeito de um assunto que pode ter impacto em outras pessoas. Mas isso é diferente de uma crítica literária, você não gostou do estilo de uma pessoa, né? Se não gostar do conteúdo é uma coisa, não gostar do estilo é bem outra. Então, sugestão, né? Trafegue com cuidado, tá, gente? O que a gente nota é que, assim, a menos que você vá mudar de área, você vai tropeçar nessas pessoas mais adiante. Ainda mais no mercado editorial. Putz! Elas não desaparecem. Aí eu aconselho você o seguinte, se você quer tocar o terror no mercado editorial, faça de um jeito que você consiga total independência para sobreviver. Se você depende do mercado editorial e pisar no calo de um monte de gente, dê um jeito de sobreviver no mercado editorial sem depender de ninguém. Porque, e mesmo autores de uma determinada área, pensem, não tem tantos assim, você vai tropeçar naquelas pessoas de novo. Às vezes, num evento, nossa, você ser convidado para um evento e tá lá o seu rival dividindo a mesa com você. Já passei algumas vezes melhor por esse tipo de situação. Eu já passei, ainda bem que eu discordava, mas não tinha partido para agressão total, então tudo bem, dava para participar de uma mesa bem educada. Mas imagine se você tivesse sido assim, sarcástico, horroroso, e aí for participar de um evento. Acontece, pessoas direto. Então, eu recomendo, cultive a sua imagem, mesmo que a sua imagem seja, assim, um pouco crítica, ou bastante crítica, não tem problema, mas procure criticar as pessoas naquilo que vale a pena, né? Ou seja, o impacto dos outros, e não uma crítica só por arrogância. Né? A crítica... Diga. O Isaac Amor está falando aqui, eu fiz curso de letras, tinha umas pessoas infladas que se achavam as donas da língua e saíam corrigindo todo mundo. Não chegaram a lugar nenhum. Os famosos grammar nazi, os nazistas da gramática. Pois é. E, em geral, quem sai ditando regras assim para os outros fica mais furioso ainda de ver aquele que não domina tão bem as regras da escrita, mas que tem talento, que sabe escrever bem, que sabe contar a história, fazer livros de sucesso. Então, essa pessoa fica mais mordida ainda. Não é legal você ter essa atitude. E é uma coisa, né, Laura? Não é só de autor desconhecido, autor independente, ou autor que está começando. Os grandes escritores também se pegam feio lá no... Sim. Infelizmente, o meio literário, o meio editorial convida a esse tipo de ego, né? O ego muito sensível. E a gente vê que muitas vezes isso não corresponde ao talento, tá? É muito comum que pessoas extremamente talentosas, que escrevam muito bem, não tenham esse tipo de atitude, não se achem tudo isso, não sejam desagradáveis com seus revisores, preparadores, editores, mas gente simpática, né? E super bambambam, super bombom. E tem gente que é terrível, dificílimo. E
de novo, assim, muitas vezes esse conhecimento formal da língua não corresponde à capacidade de escrever boa literatura. Eu fiquei espantada. Eu comecei a ler ontem, uma amiga me mandou da Europa um monte de livros, e eu comecei a ler as cartas do Roald Dahl. Vocês já ouviram falar desse autor de histórias infantis? Ele é muito famoso em inglês. Roald Dahl, D-A-H-L. Fantástico. Ele escreveu uma história que é super famosa, chamada Matilda. E ele tem um personagem... ele tem personagens maravilhosos. O tio Oswald dele é incrível. Ele tem umas histórias extremamente bem-humoradas. Esse cara, eu não sei quantos milhões de exemplares ele já vendeu das obras dele, mas é um negócio assim, estratosférico, tá? Ele é um cara bem sucedido, hiper bem sucedido, mega escritor, traduzido em umas trocentas línguas, inclusive português. Muito bem, eu fui ler as cartas dele, aí o editor diz, com bastante simpatia, né? A gente corrigiu os erros, porque o Roald Dahl passou a vida escrevendo errado. Ele não tinha noção, por exemplo, de apóstrofe, né? Apóstrofe do inglês, né? It's, qualquer coisa. Nada, ele fazia tudo errado. Ele errava a ortografia. E olha que ele é inglês, nascido na Inglaterra, estudou lá. Mas ele era péssimo de ortografia. Eu não tinha ideia de que ele escrevia tão mal, assim, em termos ortográficos, né? Mas você vai ler as histórias dele, ele tem um domínio, assim, das imagens, do diálogo. Ele cria umas situações que tem, assim, um pezinho no medo, um pezinho na fantasia, fantásticas. E, né? Fotografia desgracenta. Tudo bem. Ó, a Carol Bottino está falando aqui, ó, já presenciei várias cenas como essas que o Sidney comentou. É engraçado que o que eu mais vejo, que vejo mais essas tretas literárias e síndrome do ego inflado em grupos do Brasil, e que no grupo gringo o clima é outro. Varia. Mas lá eles têm, às vezes, um pouco mais de bom senso. Eles já têm noção que isso não dá muito certo, né? Eles brigam também, mas eles sabem que não é boa política, né? Se você quer que os seus livros sejam publicados, que os seus livros sejam comentados, o autor deseja isso, que os resenhados, né? Que apareçam, que sejam lidos e que vendam, você não pode ficar criando encrenca em todo lugar que você entra, que não dá certo. Eles já sabem disso. Eles tentam se conter. O Isaac Amor está falando, diferenciar liberdade de expressão de agressão verbal, habilidades escolares. É verdade, né? É verdade, não precisa baixar o nível. Exatamente, olha aqui, uma das histórias do Roald Dahl é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Isso, imagina, juro, eu fiquei espantada, ele teve uma vida incrível, mas escrevia tudo errado. Me diverti lendo as cartas dele, para a mãe. E o Carlos Benevides está falando, resumindo, cale a boca e sempre mande corações e aplausos para qualquer bobagem para fingir ser simpático. Na verdade, não é isso que a gente está dizendo, não. Não, em absoluto. Estou dizendo, fique quieto se achar bobagem. Ou se achar que não merece a briga. Né? Não é o caso, não. Eu acho que assim, você pode discutir, você pode levantar a sua questão e o que não pode é ficar se agredindo mutuamente e gratuitamente, que ninguém vai ganhar nada, né? Eu acho assim, ficar estendendo tretas não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não digo para levar desaforo para casa, né, porque eu também não levo, mas não é esse o caso, não é pagar de bonzinho. Não, e aliás, no meio editorial, no meio literário, o que não falta é gente com opinião diferente da sua. Normal. Né?
Nossa, eu estou acostumadíssima. Aliás, eu vivo dizendo, né? Você bota 3 editores numa sala, você vai ter 3 opiniões radicalmente diferentes sobre um assunto besta qualquer. Tá? Pois é. Escolha o assunto, Ainda joga mais lá. hoje que está tudo polarizado, né? Você fala que gosta de Nossa, banana, vai aparecer alguém que fala que, odeia. é, que é Qualquer negócio é maçã. coisa. Não, você fala preço mínimo do livro, se o livro deve ser impresso ou não, se o e-book vai vencer o livro físico, qualquer assunto, pode escolher. Pega 3 editores, você vai ter 3 opiniões que não tem nada a ver. Você fica assim, meu, não tem consenso? Não tem consenso, não. Eu É. estou muito acostumada a lidar com isso, os colegas, em geral, discordam de tudo, uns com os outros. É difícil você ter uma opinião de grupo que seja consistente, mas você pode fazer isso com um certo bom humor, com certa elegância e sem partir para agressividade. Só isso. É bem comum, aliás. Em tempo Eu, de polarização extrema em todos os assuntos possíveis, convém não alimentar mais tretas, né? Eu acho que assim, a gente precisa desfazer, nesse momento que a gente está passando do país, a gente precisa retomar um pouco o Brasil, o mundo, o Brasil não, o mundo que a gente tinha até poucos anos atrás, sabe? Em que as pessoas não tretavam por causa de qualquer assunto, as pessoas sim, tomavam cerveja no bar, as pessoas jogavam sim, conversa fora, sabe? Ia jogar videogame, sei lá, fazer um monte de coisa junto, né? e não E não entrava em necessariamente. assunto, sabe? Hoje em dia, assim, parece que é obrigatório você entrar num assunto polêmico e polarizar aquele assunto. Parece que é obrigatório. Tipo, não teve conversa se não teve treta, sabe? Então, não, meu. Eu acho que a gente tem que resgatar um pouco daquele mundo de um poucos anos atrás, que era as Não, coisas, sabe? Levado mais à leveza e... ainda mais no meio cultural, que permite sutilezas e complexidades, né? Nós estamos num meio em que permite isso, que as coisas não sejam preto e branco, que tenha É, muitas nuances de cinza. é, O... Não estou falando nada a respeito de questões que sejam realmente fundamentais, hein, gente? Olha lá, e antes, né, antes que alguém comece a ficar bravo aqui e dizer que a gente está passando pano para absurdos, não. Só estou dizendo, há nuances em qualquer assunto. Aqueles com os quais você discorda radicalmente, vá para a briga, tá muito bem, mas nem tudo você discorda é. radicalmente, imagina. Só isso.